Oi, gente, como vai? Desejo que você esteja bem, desfrutando de boa saúde e sendo muito feliz, vitorioso, vitoriosa naqueles desafios aí que a vida te trouxe. Feliz, com muita disposição, né? Nesse desafio, só você sabe qual é, mas não esqueça que esses desafios são realmente construções. Logo serão histórias e logo você vai conseguir medir também, né, o grande crescimento que todos esses desafios vêm te trazendo, tá bom? Então, assim, excelente dia para você, excelente vida, excelente aproveitamento desse recurso mais maravilhoso do mundo. Ontem eu falei ali sobre a questão do tempo, né, sobre um dos bens mais preciosos, mas que eu, de fato, Joélia, considero como o maior tesouro do mundo, o único bem mais precioso do mundo e que infelizmente a gente trata ele, né, na maioria das vezes, a gente ainda trata com desdém, a gente ainda acha que muitas pessoas, eu não acho mais não, né, eu não vejo mais isso não, eu realmente tenho consciência do tempo, do meu tempo, do tempo do outro, por isso que eu cheguei assim, quando eu realmente decidi vir aqui, é para trazer conteúdos que fizeram diferenças na minha vida e que realmente possa vir fazer diferença na tua vida também. Então eu tenho essa consciência assim do tempo, que tempo é o único recurso mais precioso do mundo. Porque na hora que o reloginho para, com certeza não vale mais de nada, né? Inclusive, ontem eu deixei no vídeo ali uma pergunta, depois eu fui ver que eu coloquei ali a pergunta um tanto torta, então vamos lá. Eu tinha colocado ali que vale ainda a enquete, né? O que a Gisele Bündchen, Pelé e Silvio Santos tinham em comum ali em 2020, né? Tinham, tá, gente? Então, se você ver o vídeo, releva, coloca aqui o que você acha e nós vamos continuar conversando. Bom, me apresentando aqui, você que está me vendo pela primeira vez, eu sou a Joélia Santos, tenho 44 anos, aqui nesse desafio de 24 conteúdos, 24 vídeos em 24 dias. Comecei aqui em fevereiro e vou terminar ainda dentro do mês de fevereiro. Qual é o propósito desse vídeo? Né? O propósito desse vídeo é literalmente trazer, né, te apoiar, te ajudar ali, colocar os seus objetivos em ação, da forma aos seus objetivos, aqueles que você planejou ali em 2023, aqueles que você planejou agora em 2024, aqueles que você tem o desejo, mas você ainda não organizou, e a gente volta, né? Conhecimento organizado, pensamento organizado e dado forma, colocado no papel, para mim, ele é muito além de poder, né? Porque conhecimento organizado, pensamento organizado é um grande poder. Bom, eu sou a Joélia Santos aqui, né? E falando um pouquinho sobre a minha pessoa também, eu sou administradora de formação de base, porém no mercado, estive ali por mais de 6, 7 anos, atuando como gestora, supervisora, treinamento, sendo treinadora de pessoas dentro de empresa, né? O que me fez organizar esse conhecimento hoje, que eu venho aqui muito voltada na área do desenvolvimento humano, desenvolvimento, comportamento em si, né? Eu falando aqui agora, eu falo do comportamento humano, então hoje eu sou palestrante, treinadora, também treinamentos empresariais, treinamento para empreendedor, pessoas empreendedoras. Eu sou mentora de gerenciamento de tempo, mentora para a transição de carreira, sou mentora também de pessoas empreendedoras, que hoje é um grau que eu trabalho mais. Então, assim, com as transições que eu vim fazendo na minha vida, com as construções que eu fiz na minha vida, com essa consciência de tempo muito aguçada, com certeza eu tenho, assim, bastante que eu posso contribuir com o seu crescimento também. Então, por gentileza, veja esse vídeo, se fizer sentido, compartilha, se inscreve aqui no canal, compartilha, comenta,
E vamos seguindo em frente. Bom, lembrando que assim, nessa construção, eita, desculpa aí, gente. Nessa construção, essas escolhas que eu fiz, né, eu venho falando muito de pessoas empreendedoras, e assim, essas escolhas que eu fiz, só retomando aqui, foi muito interessante porque assim, a vida me construiu a partir do mercado de trabalho também, mas muito ouvindo o meu eu interior, ouvindo os meus desejos, não ficando, não sufocando aquilo que eu realmente sentia. E o que me fez colocar isso para fora foi o autoconhecimento, foi o conhecimento externo, né? Buscar ferramentas, estudos, investir em investimento, que hoje é um dos pontos, uma outra forma de investimento que a gente vai falar aqui hoje, mas assim, sempre investimento começando por essa consciência maior, desse bem maior do mundo, que é o tempo. Então hoje ainda vai ser um pouco nessa linha e eu vou desenrolar com você aqui outras questões também. Então o que eu fiz para chegar até aqui? Eu investi, né? Como eu já falei em um vídeo anterior, quando eu decidi que eu não iria mais depender apenas de um emprego, naquela época eu falava que eu teria uma renda extra, né? Que eu teria uma renda extra, porque eu não tinha confiança para empreender, eu nem conhecia, por mais que eu já era administradora, quando eu tomei essa decisão lá em 2015, eu ainda via as empresas, como eu vi na faculdade, como eu trabalhei, empresas grandes, empresas estabilizadas, construídas, e que essas empresas, eu não olhava a sua base. Aí volto, que eu falei um pouco ontem no vídeo, sobre a consciência, sobre o apego na escassez, né? Por mais que eu tinha aquele conhecimento, um bom conhecimento na administração, eu ainda me via que eu realmente me formei ali, que eu tinha aquela estrutura para ser uma boa executiva, para ser uma gestora dentro de empresas, e eu fui uma ótima gestora, eu fui uma pessoa assim que tive muitos resultados, trabalhando como supervisora, gestora, coordenação, treinando pessoas dentro de empresas, mas como eu falei aqui também, eu não queria ficar só nesse sufocamento, tinha algo mais, eu passei por muitos desempregos, né? Quando eu saía assim, as pessoas falavam, nossa, mas ela tá sendo mandada embora, ela vai sair, mas por quê? Né? E aquilo, gente, hoje a consciência me trouxe aqui. Eu precisava, eu não poderia ficar ali dentro da empresa, eu cumpria uma missão ali, a coisa começava a ficar muito maçante, não, até tinha para onde ir, mas a gente conhece também muitas políticas empresariais, e eu não me adequava naquela questão. Crescia um pouco, né? Ia crescendo, pô, eu queria mais, e às vezes aquele algo mais não estava ali. E nisso, o que acontece? Eu mudava de emprego, mudava de empresa, crescia também, uma coisa que eu até observo, assim, eu tinha crescimento muito rápido dentro das empresas, a ponto de, assim, chegar numa empresa, ficar 6 meses, daí a pouco eu já estava sendo cotada, sendo direcionada para um passo superior, né, para um ponto a mais, para um cargo de gestão, vamos dizer, um cargo maior do que eu entrei. E eu realmente ia ali, fazia aquela diferença, fazia o pique, com todo o pique, aprendia, buscava cursos por mim e aproveitava os cursos que a empresa trazia pra gente, né? E aplicava, então tinha resultados, que é o que eu vim falando aqui hoje, sobre conhecimento, pensamento organizado e aplicado, né? Porque uma vez que a gente faz, você sente a necessidade de olhar e falar, nossa, isso aqui tá bom, hein? Eu vou continuar fazendo. Só que se eu também só faço e eu não levo em frente, o que acontece? Vira aquela massa gorda, né? Ou seja, vira aquela obesidade de produção, obesidade mental, sei fazer tudo isso, mas eu não coloco em prática, né? E o que acontece? Em 2019, eu falei um pouquinho ali, né, 2018, de 2015 para cá aconteceram várias questões, minha filha foi crescendo nesse período, ainda passei por um CLT, lá em 2019, eu conheci as mulheres com propósito da América Latina,
E nesse foi um curso gratuito, gente, que é uma das coisas que eu trago aqui também. Eu aprendi muito com o gratuito, muito. Porém, eu investi também. Como eu estava aprendendo, eu sabia que eu queria um pouco mais. E para eu querer mais, eu teria que investir. Lá na frente, nós vamos falar sobre os dois perfis de mentores. E lá eu vou trazer sobre essa questão do investimento também e o porquê é importante investir em si. E eu sou muito a favor da mentoria, por isso que eu falei aqui que hoje o que eu mais trabalho é com mentorias, trabalho muito com comportamento canino, porque assim, eu sou empreendedora no desenvolvimento humano, claro, já tô falando aqui, mas também eu sou empreendedora no mercado pet, né? E no mercado pet eu também trouxe para o comportamento canino, além de trabalhar um pouco com outras questões, mas assim, inicialmente não começou com comportamento canino, e eu vim me preparando, e hoje nós trabalhamos aqui com adestramento, passeio, recepção de cães, recreativo, serviços recreativos para os cães, que tudo remete ali para o comportamento dele, para um bom comportamento, para uma qualidade de vida saudável, né? Mas voltando aqui sobre sobre os investimentos que eu vim fazendo, porque eu me conscientizei que, assim, quando eu fazia alguma coisa gratuita, realmente é uma boa entrega. Tem uma galera aí que entrega demais, assim, entrega bastante, mas quando a gente paga, quando a gente investe, né, o retorno é muito maior. É claro que eu tô falando para você que investe e põe em prática. Para você que investe com aquela esperança de pôr em prática e não consegue, o que eu te falo? Cuidado com a procrastinação, que foi algo também que eu me preparei, cuidei de mim com relação a isso, onde eu tomei ainda mais consciência sobre esse recurso mais maravilhoso, esse único recurso importante, mais importante do mundo, que é o tempo. E com isso eu comecei a aplicar para mim, comecei a aplicar em outras pessoas, recebendo aqueles feedbacks das pessoas sentindo a diferença na sua vida, e por isso eu resolvi continuar. Então aqui nesse vídeo tá ficando um pouco mais de quem sou eu, um pouco mais do que eu faço, né? Então essas são são um pouco das minhas entregas, ou uma quantidade, ao longo do tempo você vai ver que tem um tanto mais também. E vindo para essa questão do investimento, o que eu te falo? Invista e usa, organize seu conhecimento, aplique, né? Valorize essa questão do tempo que você teve para construir aquele dinheiro e investir. Construir aquele dinheiro, depois, no tempo que você teve para contratar aquele serviço, e vale realmente a pena eu deixar isso de lado? Né? Então, assim, muitas vezes até aqueles cursos, até aquele serviço que você compra, aquela academia que você se inscreve e não vai, é justamente porque você está desperdiçando esse único bem mais precioso, né? Esse único bem mais precioso. Nesse vídeo aqui, eu vou deixar um link do pedacinho de um filme chamado Júpiter, né? O Segredo de Júpiter, acredito que é o Segredo de Júpiter. Eu só falo Júpiter porque eu gosto muito do filme. E para você até casar ali também um pouco com o Preço do Amanhã, que eu deixei a dica aqui em um vídeo anterior. Eu vou deixar o link para o trechinho desse filme. Sugiro que você assista esse filme na íntegra. Até mesmo se você tá nessa vibe de autoconhecimento, de busca do seu propósito, de mudança planetária, acompanhando aí toda essa questão de mudança planetária, espiritualidade livre. Então, assim, muito você vai compreender com esse filme também. É bem interessante, mas observar qual é o bem mais valioso e como eu estou lidando com esse bem, né? Esse bem, a gente pensa assim, é balela, o que eu ouço de muita gente, até mesmo, eu lembro até que domingo, conversando com uma amiga, é recente agora, né? Ela falou, agora todo mundo quer falar dessas coisas, todo mundo, parece que a gente desaprendeu de viver, e agora todo mundo quer ensinar como viver. Eu falei, olha, provavelmente não é que desaprendeu de viver, talvez a gente nunca soube viver do melhor jeito, aproveitando o melhor. Tanto é que desde muito cedo que 96, 98%
da população segue um fluxo. E os outros 4 a 2%, 2 a 4%, são as pessoas que regem esse fluxo. E por quê? Porque eles encontraram um método de viver, eles encontraram um valor, né? Lá muito pra frente, né, a gente tá lá para março por aí, nós vamos começar a trabalhar aqui as regras da vida e você vai ver que o recurso tempo é um dos recursos mais presentes em todo momento. Porque nós vamos trabalhar aqui também as 11 leis, que fez total diferença na minha vida, me fez fazer essa construção, olhar os meus resultados e vir aqui compartilhar com vocês, né? E isso me leva até a compartilhar com você aqui, que há muito tempo atrás, há muito tempo, lá em 2017, né? Eu estava fazendo um estudo e fui estudada nessa imersão, né? E na época eu lembro que o avaliador, ele colocou para mim, falou, nossa, as coisas para você tem que fazer muito sentido, né? E isso também estava contribuindo para a procrastinação que eu tinha muito na época, gente. Então, vai uma coisa, puxa a outra, né? Por quê? Porque assim, se não fizesse sentido, eu não faço. Eu ficava naquela resistência. Mas por quê? Aquela questão, só damos aquilo que temos. Se eu não sinto que fez a diferença na minha vida, por que eu vou sair compartilhando algo que eu não estou sentindo? Então, hoje eu olhando para trás, eu falei assim, nossa, eu olhei aqui, né, essa questão, peguei muito firme na questão de conhecimento organizado, principalmente nesse inteirinho que eu estava me organizando para me tornar uma empreendedora individual, tornar uma empreendedora independente. E nesse primeiro ano que eu tive aqui de empreendedorismo 100%, de ser uma empreendedora 100%, de realmente bater aquela dor ali e eu seguir em frente. Então, o que aconteceu nesse período? Eu vim me organizando e vim criando, construindo aqui e ali, aplicando muito, coisas que deram certo, coisas que deram errado, mas quando foi esse ano, no final do ano passado, né, que foi o ano que eu venci ali no empreendedorismo, primeiro ano, eu olhei e falei, nossa, gente, parece que, além das dificuldades que eu passei ali, né, eu olhei, eu tinha muita construção, e eu falei, parece que foram 10 anos, né, mas eu olhei coisas que eu remexi do ano 2000, gente, que eu tinha ali, que hoje apliquei na minha vida, sabe, apliquei em momento tão recente. E a gente volta para aquele ponto que, você provavelmente já deve ter ouvido aquela frase, tudo que a gente aprende é importante, porque em algum momento da vida você vai usar. E eu te trago aqui milhões de exemplos, né? Coisas assim que você muitas vezes considerou simples aprender, você, em algum momento da vida, você vai aplicar. E talvez em um momento muito importante. Foi assim para mim, né? E o que acontece também? E aí, voltando na fala dessa minha amiga, o que ela colocou ali, né? E ela é uma pessoa que tá numa agonia danada, não consegue, não consegue, não consegue, mas ela ainda não tá aberta à questão do autoconhecimento, à questão de outros estudos, que aqui eu já deixo também uma alerta. Você é um mentor, você é um treinador, você é um orientador, e você tá ali, seja amigo, seja aquela pessoa que veio em busca de você, mas a pessoa tá nessa resistência. Olha, eu particularmente tento, coloco vários pontos. A pessoa não deu um passo e recuou todos, não é o momento dela. Então, assim como não é o momento dela, não vale a pena também eu investir o meu tempo ali, presa àquela pessoa, fazendo. Então, olha, vamos para uma próxima oportunidade. Quando você estiver pronta, a gente volta, tá bom? Mas vamos seguir em frente. Então, e nisso também dessa pessoa falar isso, né, é aquela questão, não observou as construções da vida e também não chegou naquele ponto. Às vezes eu estou passando por isso e eu realmente não sei o que está acontecendo. Por quê? Porque tudo que está acontecendo foi essa construção ao longo da vida. E se eu estou fazendo as mesmas coisas e não estou tendo resultados, claro que fazendo a mesma coisa a vida toda eu não terei novos resultados. O que eu tenho que fazer ali, né? Preciso fazer desconstruir e começar novamente. Assim como disse o saudoso Tim Javier, né?
tudo que, na verdade, seu mentor disse isso, tudo você está passando por esses problemas porque você não sabe. Tudo que você fez e sabe te trouxe até aqui. Se você não desconstruir aqui agora e voltar e se construir com a sua maturidade de ser humano consciente, que é você que conduz a sua própria vida, aproveitando esse bem maravilhoso que é o tempo, tendo ele organizado, você não vai sair do lugar. Então, assim, se você quer compreender a vida, se você quer ter novos resultados, invista no seu tempo, organize o seu tempo, utilize esse tempo como essa realmente uma moeda mais preciosa do mundo. Porque assim, eu sei da minha própria vida que dinheiro é a maior dor, é o bolso que mais dói. Então, olha o seu tempo como bolso, como no filme, eu até falei errado anterior, né, em um dos vídeos aí, O Preço do Amanhã, eu falei que eles tratavam dinheiro como uma moeda, mas na verdade eles tratavam o tempo como uma moeda financeira, uma moeda de troca. E essa moeda, e se nós olharmos hoje também, já que dinheiro é a maior dor, dinheiro também é a maior solução. Aí eu trabalho também com substituições de crenças limitantes, de estabelecimento ali na escassez, sabe? E as pessoas falam, mas dinheiro não é tão importante, mas assim, gente, pensa, se você tem um empreendimento e você precisa construir mais um pouco, as coisas você vai fazendo, vão crescendo. Você precisa de alguém para trabalhar contigo. E o que você precisa? E o dinheiro vai te ajudar como? Vai te ajudar comprando tempo, pagando por tempo de qualidade de pessoas que possam entregar um trabalho para você. Se você quer um lazer, você precisa de dinheiro para comprar um lazer maior, né? Eu posso ir no parque, é gratuitamente, é perto da minha casa, eu posso ir ao shopping, eu posso assistir um filme na minha casa mesmo, posso, mas tudo isso constrói um certo valor financeiro de base. Mas se você quer fazer uma viagem, sem um montante financeiro, você não vai fazer. Então, esse vídeo hoje, nós tratamos aqui muito da ferramenta tempo e lembrando o que ele nos fornece, né? O que o tempo nos fornece. E finalizando, então, essa consciência nesse bem maior do mundo. Desconstrói aquela mentalidade de que, assim, do descartar, sabe? É bobagem pensar que o tempo é justamente tudo isso. O tempo é tudo isso. O tempo é o maior bem do mundo. Só pensa nisso quando você vê pensa o reloginho ali, né? Deu o último pi. E aí você vai ver que realmente, você observar de fora, né? Claro, isso pode ser no filme. E aí você vai ver que realmente tempo é o maior bem do mundo. Gente, por hoje a gente encerra por aqui, voltando para o 12º vídeo no próximo dia. E nós vamos conversar muito mais sobre isso e tomar essa consciência de que realmente o maior valor é o tempo. E logo eu vou trazer também ferramentas práticas e até exclusivas de como aplicar essa ferramenta para começar a olhar esse tempo como esse grande valor mesmo. Um forte abraço para você, nos vemos amanhã, nos vemos outro dia e continue me vendo aqui no canal. Por gentileza, se inscreva, comente, compartilha, dê o seu joinha e vamos compartilhar mais e mais conteúdos maravilhosos. Lembra que os gratuitos me trouxeram muito crescimento e é o que eu desejo e trago aqui para você também. Um forte abraço e até breve!